Nesse vídeo eu vou falar sobre dois assuntos, que é com três conceitos de VLAN e o protocolo VTP. Quando a gente fala de conceitos de VLAN, nós temos três ideias sobre VLAN, que é a VLAN default, a VLAN de gerência e a VLAN nativa. A VLAN default, ela é representada pelo número um no switch e ela já vem configurada de padrão de fábrica. Ela já vem ativa de padrão de fábrica para todas as portas. Então todas as portas estão na VLAN padrão. Okay? A VLAN de gerência. O que é essa VLAN de gerência? Eu coloquei aqui ó, acesso remoto e roteamento. Ok? Só um minutinho. Pronto. Acesso remoto e roteamento. Então a gente sabe que o switch ele não tem VLAN. Perdão. O switch não tem IP. E como que a gente faz o acesso remoto em um switch? A, a gente precisa configurar um IP para ele, mas para configurar um IP você precisa de uma interface que a gente chama de interface virtual, que é essa Switched Virtual Interface, também conhecida como gerência. E aí, qual que é a utilidade dela? Além de você fazer o acesso remoto, ela também é utilizada para você fazer roteamento entre VLANs. Imagina que na sua topologia, por algum motivo, a VLAN 10 precisa se comunicar com a VLAN 90. Para você fazer o roteamento, você vai usar essa VLAN de gerência. E aí aqui é o IP, eu já falei, né? Você consegue configurar um IP nela para poder acessar o switch remotamente. E aí é o seguinte, temos duas situações. Os switches de Layer 2 gerenciável, você pode criar uma SVI. E switches de Layer 3 ou multilayer gerenciável, você pode criar várias SVI. Importante, vinculada à interface física, access e trunk. Ah, tá. Não basta você só criar a interface virtual, definir um IP para ela e colocar ela no modo up. Além disso, para ela funcionar, você precisa vincular essa VLAN da SVI que você criou para vincular com uma interface física. Eu já vou explicar isso melhor, porque senão ela não fica ativa. E as duas interfaces na mesma VLAN aqui. Isso, já expliquei. Então o que que acontece? Ó? Vou dar um exemplo aqui. Nem precisa de laboratório. Aqui. Será que dá para enxergar? Tá pequeno. Certo. Então, ó, imagina o seguinte, você foi lá no switch 1, SW1. Aí você criou lá interface VLAN 10. IP address, colocou lá o IP lá, certo? E ativou. O que você tem que fazer em seguida? A gente criou uma SVI chamada. Eu não tenho.
Um laboratório aberto aqui. Deixa eu ver. Acho que eu tenho aqui, ó. Ficou mais fácil. Já tá aberto aqui já. Ó, eu criei aqui a VLAN 10. Uma SVI chamada VLAN 10 com esse P. E aí eu vinculei essa VLAN aqui com a interface, cadê? E0/1. Vamos ver aqui. Ó, então VLAN 10 está na interface E0/1, pertence a VLAN 10, porque se eu não fizer isso, ela fica com status down, ok? Eu poderia, por exemplo, e aí a porta dessa interface aqui, obviamente, precisa estar como access ou trunk. Eu poderia criar a VLAN, interface VLAN no 20, e se tivesse uma outra porta aqui no switch, ó, por exemplo, aqui a 2, eu dou um IP para a interface 20, SVI 20 e vinculo ela a essa interface aqui. Essas regras não valem para VLAN 1. O que que acontece? Ó, ela não vale para VLAN 1 vincular numa interface física, porque a VLAN 1 já está, por padrão de fábrica, ela já vem vinculada em todas as interfaces. Aqui está diferente porque eu mudei, né? Mas enfim, se você então criar lá uma SVI, aqui, ó, interface VLAN 1 e põe o IP lá, tá? Não, na verdade, ó, já está criada, né? Interface VLAN. Desculpa. Tem que, no caso, criar. Deixa eu só confirmar uma anotação aqui. Você tem que criar então. Você criar. Vou até criar aqui, ó. Interface VLAN. Aqui. Ela já está down, né? Então, se eu configurasse um IP para ela, ó, vamos pôr um IP aqui. Interface VLAN. IP address 1.10. Ah, overlap with VLAN 10. Ah, tá. Então, peraí. Ponto 1.111. Aí. Aí. Eu não dei o no shut, né? O pressa. Isso aqui é a pressa. Interface VLAN.
do chat. Aí ele já tá up, entendeu? Antes estava down, coloquei o IP, dei up, e aí ele já está vinculado com a VLAN 1, certo? Beleza. Aí, por último, VLAN nativa. O que é a VLAN nativa? A VLAN nativa é um tipo de VLAN que não usa a tag de VLAN, a tag ID. Vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu aumentar aqui. Ó, veja esse exemplo. O switch net aqui, ele não é gerenciável. O switch 4 e o 5 são. Pequeno aqui, pera aí. Certo? Switch 4 e switch 5 são gerenciáveis. Entre switch 4 e o computador 14 não tem tronco. Ok? Só um minutinho. Ok. Entre switch 4 e computador 14 não tem tronco, certo? E aqui também não teria tronco entre o 14 e o 5. Tá, aí entre o switch 4 e o switch 5, ele existe um tronco, apesar de ter um switch no meio que não tem tag VLAN e não é gerenciável, tá? Aí imagina o seguinte, que o computador 14 precisa estar na VLAN 30 porque ele precisa uh, se comunicar com esse outro computador aqui da VLAN 30. Beleza? Então ele não vai enxergar essas outras VLANs, a 10 e a 20, e por um motivo de espaço lá do escritório, a topologia está desse jeito. Então, aí como é que a gente faz? Pô, para a VLAN funcionar, ela precisa da tag, né? O computador vai enviar o frame para o switch. O switch iria ver de qual VLAN é aquela porta, né? Perdão, isso aqui. E iria colocar a tag e jogar para frente. Então, a gente, quando a gente tem esse tipo de situação, que um switch não tem inteligência de VLAN, a gente cria a VLAN. Cadê? Deixa eu fugir aqui. A gente configura a VLAN, uma coisa que a gente chama de VLAN nativa, né, nos dois switches aqui. Eu só não anotei aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. A minha anotação. Só para eu ter uma noção aqui da configuração da VLAN nativa. Nativa. O estranho é que eu não fiz exercício sobre isso. Bom, eu vou dar uma olhada depois, mas era para ter algum exercício, né? Deixa eu ver aqui. VLAN nativo. Nativo.
Não tem. Vamos ver aqui. Como configuro. Eu preciso fazer esse laboratório. Depois, no próximo vídeo, eu vou fazer. Ah, tá. Aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Você cria a VLAN, como que queira definir VLAN 99, certo? Cria, põe, pode renomear ela se quiser. E aí configure a interface como trunk e defina a VLAN nativa. Aí lá a interface do switch que for trunk, né? Essas duas aqui. Você habilitou o trunk e aí usa esse comando trunk native VLAN 99. O que isso significa? A VLAN nativa deve ser idêntica, comando de verificação. Ou seja, quando esses switches receberem algum frame que não tenha tag VLAN, ele vai entender que esses frames têm que ser pertencem e tem que ser encaminhado para VLAN pertencem, né? A VLAN 30 e para qual porta ele vai encaminhar vai depender do endereço MAC address, certo? Aí por último, ó, o VTP, o protocolo VTP. Esse protocolo não faz mais parte do CCNA, mas é importante entender. Conceito, domínio e autenticação. VTP é VLAN Trunk Protocol. Imagina que, por exemplo, essa topologia aqui já tem 3 suítes e uma, duas, 3 VLANs. Só que imagina que você está numa rede aí com 10 VLANs. Você não precisa configurar manualmente cada VLAN, cada equipamento. Com esse protocolo, ele faz uma publicação automática das VLANs. Ele faz isso através de um domínio, como se fosse um domínio do Windows Server. E você pode também configurar a autenticação para esse domínio, para os switches se autenticarem. E aí, quais são os modos de configuração e modo de uso? Server, Client e Transparent. O server é o único switch responsável, o switch principal, responsável por criar, editar e publicar essa tabela de VLAN, que é um pacote chamado VTP Advertisement, se eu não me engano. Advertisement. E aí os clientes, suítes clientes recebem essa. Tá gravando aqui, né? Captura. Isso. Os clientes recebem essa tabela e eles não podem editar, né? A tabela. Só recebem e repassam para os demais. E o modo transparent é um modo que você configura no switch. Ele não vai receber as configurações automaticamente. Você vai fazer a configuração manualmente nele. Porém, como que eu posso dizer? Ele republica esse pacote de advertisement. Ele transmite para o seu switch próximo. Deixa eu só
só ver se eu não tô falando abobrinha. VTP. Isso. Ele transmite a tabela. Ok. Aí, o revision number. O que é isso aqui? É um número que é um campo no pacote de advertisement. Dentro do pacote vai ter um campo com um número que é a última versão da publicação dessa tabela, ou seja, a tabela mais recente. Então vamos imaginar que eu criei a tabela Avelan 10, 20, 30 e publicou, o Switch publicou. Aí ele vai publicar com o revision number 1, 0 mais 1. Eu não tenho esse detalhe exatamente, mas é alguma coisa assim, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, isso. Utiliza o cálculo 0 mais 1, onde 0 foi a tabela enviada pela primeira vez e mais 1 sendo a última versão. Enfim, aí ele vai atualizar esse número, né? Aí vamos imaginar que eu criei mais uma tabela, a 40 e a 50. Aí ele vai calcular, vai colocar 1 mais 1, 2. Aí 2 mais 1, 3, e por aí. Funciona dessa forma. Considerações finais. Nós temos três versões do protocolo. A versão 1, que é o legado, Legacy, a versão antiga, ela suporta a faixa de VLANs 1 a 1005. A VLAN 2 houve melhorias pontuais em relação a 1. E a versão 3, a mais recente, ela aumenta o range de VLANs de 1 para até 4094, que é, o Extended Range. E ela melhora questões de segurança em comparação às versões anteriores. Então, é basicamente isso que eu falei hoje sobre conceitos de VLAN. O que mais? E o protocolo VTP. Isso aqui, ó, eu vou fazer um laboratório disso daqui. Vou dar uma estudada nisso daqui, aí eu trago no próximo vídeo. E é isso. Se você gostou desse vídeo, você se considere em me pagar um café. E aqui está o Pix. Muito obrigado e até o próximo.